Olha só, presta atenção comigo. Você está vendo aqui, né? Está conseguindo ver aqui na tela do lado? Robôs. Eles estão utilizando robôs para negar o benefício de aposentado, pensionista, de segurados. Olha o título da matéria. Eu vou ler com você. Robôs que analisam os processos do INSS estão aumentando os recursos por causa de indeferimento. Talvez você não consiga entender o que está escrito aqui na matéria. Eu vou te dizer, você hoje não está sendo atendido mais por um servidor que vai analisar, e mal analisava, né? Já olhava até com desdenho para você lá do INSS. Mas agora nem isso, agora é robô. E o robô, ele está programado para negar o seu benefício, para prejudicar mais uma vez o cidadão brasileiro, para prejudicar mais uma vez o pagador de impostos. E quem paga a conta, quem paga o pato aqui, é o bobo aqui e o bobo aí que paga INSS, que paga a Previdência, e mais uma vez está sendo lesado por essas medidas algozes, essas medidas bobas, essas medidas maldosas que estão sendo implementadas contra o cidadão brasileiro. E é isso mesmo. Coloca no comentário. Eu quero saber se você já estava sabendo aí, se você tinha conhecimento de que quem faz a análise do seu benefício previdenciário é um robô. Você sabia disso? Que desde março são robôs que estão fazendo a análise da Previdência. E o robô programado para tirar o seu benefício, para fazer com que você não consiga aquilo que você pagou, que é um pouco de dignidade. Se você paga a Previdência, não é porque você quer jogar dinheiro fora, é porque você quer um pouquinho mais de dignidade. Você quer que num momento, hora que você concluir o seu tempo de contribuição, na velhice, por aposentadoria por idade, por invalidez, ou algum outro mecanismo que vá te fazer ter uma garantia no futuro, você quer que aquilo seja implementado. Você quer que aquilo seja eficaz na sua vida. E, na verdade, agora eu estou mostrando, eu sou o único canal que tem coragem, tem peito para falar a verdade para você. Estou aqui para te mostrar que eles estão programando os robôs para tirar o seu benefício. E a gente não pode ficar calado quanto a isso. O INSS, se você não sabe, é o maior réu do mundo. O INSS é o maior caloteiro do mundo. É o que mais tem processos na justiça do mundo, é o INSS. Então, nada mais, nada menos, um mecanismo que inventaram só para te passar a perna. Não acredita? Eu vou ler a matéria. Você está vendo aqui, ó, tá aqui do lado. Eu vou ler a matéria agora com você, mostrando para você que robô está indeferindo o direito do cidadão brasileiro. E isso aqui, infelizmente, só quem perde é você, cidadão brasileiro. Então, assiste aqui comigo. Eu vou ler a matéria e depois você deixa o seu comentário, se você acha isso justo. Vem comigo, vamos ler a matéria. Pois é, pessoal, olha só o título da matéria. Os robôs que analisam o processo do INSS, e realmente são robôs, estão aumentando os recursos. Sabe por quê? Porque está indeferindo, ou seja, está negando os benefícios dos aposentados. Enquanto a fila de aposentadoria em análise do INSS caiu 25%, desde que eles colocaram os robôs, a fila de recurso para rever os pedidos indeferidos cresceu 32%. Ou seja, lembra que nós tínhamos uma fila gigantesca, enorme. Pois é, quase 1.800.000 pessoas esperando. Pois é, começaram, enfim, a realizar aqui a análise desses processos. Só que desde maio, hein? Só que para indeferir, para negar. A grande maioria foi negado. Leia aqui comigo. Em maio deste ano, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS,
começou a utilizar uma inteligência artificial para pedidos de benefício. Robôs, tá? Como aposentadoria, pensão, auxílio-doença, todas essas medidas agora é por robô. Pensão, aposentadoria, auxílio-doença. O robô que analisa se o cidadão tem ou não direito ao benefício solicitado foi implementado após o fim do contrato temporário de servidores que faziam análise. Ou seja, tiraram os servidores que faziam análise e agora tudo está sendo feito por robôs. Do início da tecnologia, ou seja, dos robôs, até o momento, houve uma redução na fila de pedidos por aposentadoria por tempo de contribuição. Por que redução? Porque estão fazendo análise, tá? Mas, entre maio e agosto, a fila desses pedidos caiu em 25%, passando de mais de 460 mil pessoas que foram analisadas para 344 mil. Entretanto, o que você tem que entender aqui é que os especialistas, e não sou eu que estou falando, são especialistas, apontam que muitas dessas solicitações estão sendo indeferidas pelo robô de forma indevida. Pois é, de forma indevida, de forma maldosa, os robôs estão negando o direito à aposentadoria das pessoas. Olha só o que foi dito aqui. O robô acaba indeferindo, negando tudo, porque os cadastros normalmente têm erros. O próprio INSS usa os erros dos cadastros para negar o pedido de todo mundo. Esse trabalho precisa ser feito por um servidor, um ser humano, que vai analisar e vai ver se tem algum erro e ele mesmo consegue corrigir o erro ali. A máquina não está preparada para isso. Ou melhor, será que a máquina não foi programada para isso? Será que o intuito real da máquina não é negar o direito ao aposentado, ao pensionista, sobre essa questão aqui? Foi feito justamente para negar? Será que ela não está preparada ou será que ela foi programada? Coloque seu comentário. Afirma Diego Cheruli, que é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. É um especialista em direito previdenciário que está trazendo essa informação para você. Na outra ponta, a fila de pedidos de recursos, ou seja, quando o beneficiário não concorda com o indeferimento, é recorde, ou seja, cresceu 32% entre maio e agosto. Também pudera estar negando de todo mundo e espera até o fim do ano para você ver o tamanho dessa bomba aqui. Segundo dados do Conselho de Recursos da Previdência Social, a quantidade de recursos abertos e recursos em estoque passou de 600 para 800 mil só em um mês. Ou seja, está negando para todo mundo. Na prática, o indeferimento ilegal, a negativa, está negando. Só está tirando as pessoas de uma fila, mas está colocando em outra que demora muito mais. Só beneficiou o INSS. Porque o INSS tem prazo para analisar e o recurso ele segura por muito mais tempo. Na minha visão, e aqui é o que o Rodolfo Hammer informou, na minha visão, esse robô está causando uma falsa redução de fila. É uma falsa ajuda. Na verdade, é um prejuízo, é uma maldade que estão fazendo. Porque ele diminui o número de processos em análise, mas aumenta o indeferimento, aumenta a negativa e está acumulando só recursos. O tempo de espera, a matéria explica que quem solicita um recurso pode ficar mais de ano. Eu já vi recurso de 2, 3, 4 anos aguardando uma resposta. O tempo médio de tramitação de recurso de aposentadoria por invalidez, por exemplo, é 589 dias. 589 dias que você que tem direito fica esperando um processo. Isso, a fila de recurso, é muito pior. E de aposentadoria por tempo de contribuição, 561 dias. Mais de ano, quase 2 anos, né, pessoal? Atualmente, existe quase 1,3 milhão de recursos aguardando análise. Para que uma análise automática funcione, tem que ser necessário que o trabalhador tenha a vida de trabalho completamente regularizada nos documentos. E isso é raro de acontecer. Isso acontece com pessoas que trabalharam em poucas empresas ao longo da vida. E empresas muito justas e honestas.
E vamos lá, pessoal. Você acha que tem mais empresa justa e honesta ou mais desonesta no nosso Brasilzão baronil, hein? Responde aí, pequeno gafanhoto. Que tem folha de pagamento em ordem. Não é a maioria dos casos. Infelizmente, a maioria, a gente sabe, que é um bando de caloteiro que só está aqui para prejudicar a vida do aposentado. O robô, ele pode indeferir, por exemplo, um pedido de aposentadoria caso um dos empregadores não tenha recolhido o imposto de renda. Então, por culpa do empregador que não recolheu o imposto de renda, o robô vai lá e dá uma varada no coitado do trabalhador que pagou a vida inteira para aposentar. Se fosse um servidor, é lógico que ele ia olhar isso, tivesse boa vontade, ia olhar a carteira de trabalho, ia fazer uma justificativa. O robô não faz isso. O robô só ferra com a vida do aposentado. E mesmo nos benefícios que são concedidos pelo robô, também está tendo erro. A gente atende casos no escritório que fica cada vez mais claro que as pessoas estão perdendo. Olha o caso aqui que eu achei interessante que o Hammer colocou aqui. Um cliente de 65 anos com 27 anos de trabalho, mas o robô só calculou 18 anos de trabalho. Então o sistema aposentou ele, mas está pagando um valor menor do que ele deveria receber. Então, a partir da aplicação desses robôs, você tem que abrir os olhos. Você está só perdendo direitos. Nesse caso, é necessário entrar na justiça pedindo uma revisão. E aí, a fila da revisão é tão grande que demora até muito mais do que o recurso. O que o INSS diz sobre isso aqui? O INSS, numa nota mequetrefe sem vergonha, informou que o processo automático de benefício está evoluindo e que disponibilizou um passo a passo para que o cidadão possa fazer o pedido do recurso de maneira correta. O INSS também ressaltou que o percentual de benefícios concedidos e indeferidos seguem a tendência histórica de 50% para cada grupo. Tá bom, faça-me rir, né, pessoal? A gente sabe muito bem que no final das contas a corda sempre arrebenta. Para qual lado? O mais forte ou o mais fraco? Quem é o lado mais fraco? O aposentado. A gente sabe disso. O contribuinte, o pagador da previdência, o pagador dos impostos, sempre é o elo mais fraco dessa história. E agora, com esse novo Congresso que entrou, sabe quem é que vai te defender? Sinto muito. Nem o Chapolin Colorado. Se você gostou dessa matéria, se você gostou desse vídeo, se você está indignado com tudo isso que está acontecendo, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. É importante que as pessoas saibam o quanto são feitas de palhaços e que tem gente aqui que está aqui para te abrir os olhos, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Obrigado por estarem no canal.